Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido um excelente dia. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Servir Planetário, então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui de onde vocês estão falando. Aqui nós temos a Lúcia Helena em São Paulo, temos também a Marisa, que também está em São Paulo, a Rose em Campo Limpo, Paulista, Sidney em Ribeirão Preto, deixa eu ver de onde mais. A Ivonete em Campinas, o Júlio César em Sorocaba, temos também Ana Carla em Santo Ângelo, aqui pertinho, a Raquel em Goiânia, Sidney em Camanducaia, deixa eu ver quem mais está aqui, às vezes fica, mesmo com óculos fica pequenininho, a Adriana está em Copenhague, a Cláudia está em Serra, a Lígia em Portugal, a Silvia em Novo Hamburgo, a Maria Alice em Portugal também, a Cristiane em Florianópolis, a Maria da Glória em Milho Verde, a Ivanete em Carlos Barbosa, Manu em Cascavel, Vinícius em Curitiba, Maria Ângela no Rio de Janeiro, Cleicimar em Ouro Preto e a Soraya em Araraquara. Então sejam todos muito bem-vindos, que a gente tenha uma noite aqui de bastante luz, curas e bênçãos. E para a gente abordar um pouquinho sobre os nossos assuntos, hoje nós resolvemos trazer sobre a informação cósmica, ou a telepatia cósmica, telepatia universal, ou como o nome que a gente quiser dar também, mas para a gente explicar um pouquinho como nós temos uma conexão universal, cósmica, né, com várias fontes diferentes de informações que remetem em essência para a gente. Tá? E eu ia explicar um pouquinho de acontecidos e como que isso se preserva. Eu não sei quem recorda, assim, mas se usa muito a expressão centelha divina, né? Centelha divina. O que que seria centelha divina? Se não, uma fagulha, uma centelha, né? Um lapso de conexão que ele fica preservado. E por que que a gente diz preservado? Se nós formos analisar a história da humanidade, né, como civilização, e tendo várias etapas, vários momentos, a gente até comentou já sobre aqui já ter tido mais tecnologia, aqui já ter tido outras formas mais evoluídas, inclusive, de se viver, e nós chegamos num ponto conhecido, num ponto comum onde nós já estivemos, né? E muitos de nós já estiveram realmente nesses momentos por aqui. Mas o que que acontece, né? Diante, vamos dizer, do povoamento e do início de evolução aqui do nosso planeta, muitos já têm o conhecimento que, através dos Anunnakis, draconianos, reptilianos, né, principalmente, a gente teve algumas modificações, algumas interferências, no que tange, principalmente, a nossa estrutura de DNA. Né? A gente já fez algumas lives também explicando a questão da, da estrutura completa de DNA, das 12 fitas, a gente já explicou também em algumas oportunidades sobre a, a questão, né, dos 144 mil que carregam, né, os códigos que a gente poderia dizer base para essa reestruturação do nosso DNA, que a gente pode até fazer uma live novamente, se quiserem, explicando só sobre isso. Mas o que que acontece, né? O nosso DNA, a energia, enfim, ela carrega informação. Então, o nosso DNA ele também tem informação. Informação planetária e informação universal. Informação que a gente pode dizer do cosmos, do universo. E, diante destas modificações, é como se a gente entrou em um processo de que muitas informações elas ficam para a gente em latência. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. O que que é uma latência? Não é que estas informações foram retiradas da gente. Elas apenas não têm um trânsito, vamos chamar assim, né?
que nos traga consciência e vivência em relação a elas, tá? Então, isso fica em forma latente, tá? Tá travando para alguém? Isso fica em forma latente. Então, a própria centelha divina, tá, que a gente carrega, ela é uma forma de manter essa chama acesa, de manter esse ponto de conexão, tá? E esse ponto de conexão, ele tá dentro da gente. Tá normal? Tá bem, então. Ele tá dentro da gente. E esse ponto de conexão, a hora que ele vai se ativando, e ele não se ativa totalmente, ele se ativa em partes, e ele vai, né, nos reconectando, nos relembrando e colocando novamente em fluxo estas informações, tá? Então, a gente poderia dizer que nós temos, né, canais de sinapses, né, de trânsito de informações, desde dos corpos sutis e até chegar na nossa estrutura física aqui de forma consciente, que nos conectam, né, nessa telepatia cósmica. O que que seria essa telepatia cósmica? Eu vou tentar dar um exemplo que fique prático aqui da gente entender. Então, imagina que eu estou ali vivendo a minha vida, né, fazendo as minhas atividades do dia a dia, né, na correria, como a gente costuma dizer, eu estou envolvido, né? E também nós temos muitas formas hoje aqui no planeta de distrações. Essas formas de distrações, elas vão sempre nos levando, né? Vão sempre nos levando para o mais do mesmo, para problemas, preocupações, para questões, né, que nos colocam, vamos dizer, geralmente mais para baixo. Então a gente fica nessas atividades rotineiras. Quando a gente busca, por exemplo, um estado de centramento, né, um estado de presença, onde você consegue estabelecer uma conexão lá com o seu coração, né, com a sua alma. Quando isso acontece, é como se esse sistema de sinapses universais ele se ativa em algum nível. Então, a gente fala algum nível, algum grau, porque é diferente para cada um essa percepção, porque vai depender do campo que cada um apresenta hoje. Mas essa telepatia cósmica, essa telepatia universal, ela se estabelece. E a gente começa a receber fragmentos, partes de informações, tanto inconscientes e outras partes conscientes, aonde a gente começa a ter princípios, né, de certeza, vamos dizer assim, princípios de luz, princípios de entendimentos, né, aprimorados, mesmo que a gente não tenha consciência, às vezes a gente até duvida, né, a gente fica duvidando, mas que nós conseguimos ir entendendo, né, a nossa alma, o nosso ser. Então, a partir disso, é como se até questões de tranquilidade, de paz, em meio a todo esse caos que se apresenta, eles vão surgindo, porque ali se forma, né, uma representação, uma percepção da alma, do ser, né? Tem até uma pergunta aqui, se centelha divina não é o nosso eu superior. A gente pode dizer que sim, tá? Só que, na verdade, o entendimento, o conceito de centelha divina que nós estamos trazendo é aquela fagulha, é aquela parte que não deixa jamais ninguém se apagar, ninguém se desconectar. Então, por mais que a gente teve aqui Matrix, por mais que nós temos, né, toda essa onda de medo que sempre movimentou aqui o planeta, que está na grade planetária, por mais que a gente tenha as rotinas, as formas de viver aqui que também nos distraem muito, a centelha ela está lá, e ela faz o papel dela, e ela ativa essa telepatia universal. A gente está usando esse termo telepatia porque é mais ou menos dessa forma que ocorre. É uma forma telepática instantânea mesmo, tá? Que você consegue ter informações, né? Andamento de informações e de energia através do cosmos, as quais você vai, né, aos poucos abrindo e tomando consciência dela. A gente não está falando aqui, né, de propriamente, vamos dizer assim, sabermos a nossa origem, sabermos, né, informações onde nós vivemos no universo, não é isso. A gente está
falando aqui de você fazer uma telepatia, que é uma transmissão de energia num canal direto, tá? Com o que realmente a sua alma ela entende e expressa. Então, por isso que a própria Matrix ela vai se rompendo, por isso que os níveis de consciência eles vão subindo, por isso que tudo isso está acontecendo aqui no planeta. Porque por mais que contaram uma historinha para gente, por mais, né, que a gente tenha religiões, por mais que a gente tenha N coisas diferentes para poder acreditar, a nossa própria verdade, a nossa própria verdade, ela vem através desta telepatia. Por isso que a gente comenta muitas vezes que quando nós fazemos as lives aqui, ou outras pessoas fazem as suas lives com esse conteúdo, né, que ele remete à parte mais espiritual, nós ativamos, tá? Pequenas informações, tá? Pequenos códigos de informações. A hora que ativa, esse sistema de sinapse nosso, que faz essa conexão com a telepatia universal, né, que está conectado com realmente a organização universal, né, da forma universal de energia, que são em espirais, né, a gente pode dizer, são sempre espirais de energia, a gente vai reconhecendo em nós mesmos a nossa própria verdade. Vou tentar dar um outro exemplo, tá? Você vai lá assistir um vídeo, né, um vídeo no YouTube, e as informações que estão sendo trazidas nesse vídeo, elas provocam reações de medo, de perturbação, de algumas coisas para você. Então, você pega, né, aquela informação, processa numa forma consciente e racional, para daqui a pouco você ir lá, vamos dizer, ficar mais quietinho, entrar numa solitude, conseguir, né, um estado de presença, aonde são feitas algumas sinapses dessas que vão colocar você nesse estado de telepatia universal, aonde você vai conseguir, né, vamos dizer assim, como é que seria a palavra correta? Decodificar toda aquela informação que veio. E diante disso, você consegue, né, refazê-la. Entendeu? Tem gente que vai lá e diz que tá, esse objeto 13 Atlas, acho que é esse o nome, né? Que esse objeto ele vai colidir com a Terra, vai causar muitas mortes, muitos danos, muitas coisas. Aí você processa essa informação, faz esse sistema de sinapse. Daqui a pouco, o seu próprio sistema, ele começa a fazer essa telepatia universal, aonde ele vai validando. Essa coisa de jogar no coração, tá? Essa coisa de jogar no coração, da gente tentar perceber através do coração, é isso. Porque nós jamais, né, perdemos a nossa conexão através da centelha para podermos nos entender, entender o universo e entender o ser que nós somos, tá? É isso. Então, o que também a gente queria trazer é que essa forma, essa telepatia cósmica, ela tende a aumentar, ela tende a se expandir, tá? Não, eu sei que não vai colidir com a Terra, isso foi só um exemplo, né, para a gente colocar um exemplo. E, e tudo isso vai se expandir. A gente já está tendo mais informações. Teve uma live que até nós comentamos e eu perguntei se isso não faz sentido para vocês também, né, sobre as pessoas terem cada vez mais traços de altas habilidades, porque hoje você pega algumas pessoas, vão buscar diagnósticos, vão buscar tratamentos, elas são diagnosticadas com altas habilidades. Só que não sei se faz sentido para vocês que no momento que se expande a consciência, no momento que se busca conhecimento e no momento que vai se aplicando esse conhecimento, tá, todo o campo vai expandindo. E conforme todo o campo vai expandindo, tudo isso que a gente está falando aqui se expande junto. O nível de acesso a informações, ou seja, a energia se expande junto. Então, muitas pessoas elas vão começar a serem classificadas
com altas habilidades, que se a gente for traduzir, né, analisar de uma forma um pouco mais ampla, através do entendimento da ciência, o que ocorre é como se você tem uma atividade aumentada, né, na memória semântica. Não sei se todo mundo conhece isso, não? Até posso explicar rapidinho. Na memória semântica. O que que é a memória semântica? É a memória de longo prazo. Vamos dizer, eu estou fazendo algumas coisas que tudo isso aqui é curto prazo, tá? Ah, peguei isso aqui na mão, é curto prazo, tudo está memorizando aqui em curto prazo, muitas coisas que nem, tipo, não dei atenção para isso aqui, porque estou fazendo isso aqui agora. Mas eu fiz, vamos dizer, eu peguei essa selenita, a primeira vez aqui na mão. Aí eu olho ela e isso me chamou bastante atenção. Quando isso aqui chama bastante atenção, é jogado na memória semântica. Está guardado lá, ó, essa informação aqui eu vou guardar porque eu considerei ela importante aqui. Considerei importante, então ela está lá na memória semântica. Aí você vai vivendo, continua sua vida, seu dia a dia. Daí veio alguém e comentou alguma coisa sobre um cristal, comentou alguma coisa sobre determinado assunto relativamente parecido. O que que acontece? Rapidamente é buscado na memória semântica aquilo que você armazenou, tá? Então, daqui a pouco vem uma pessoa que ela pode ser uma live minha, uma live de alguém que, que a pessoa está comentando passo a passo sobre determinado assunto. Só que rapidamente, né, altas habilidades seria assim, rapidamente essa pessoa, ela pum, 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 ela já captou todos os pontos e ela foi lá e montou o fenômeno inteiro, porque foi buscado tudo lá na memória semântica. Então, é mais ou menos isso que acontece quando a gente diz aqui que são chaves, que são códigos que a espiritualidade traz. Porque você pega uma pequena informação, mais uma pequena informação e o seu sistema começa, tá? Ele busca, vai fazendo toda essa telepatia universal, daqui a pouco ela montou o fenômeno, tá? Só que essa questão de memória semântica, nós estamos falando aqui da vida. Agora você imagina quando o seu sistema ele começa a buscar estas informações de vários momentos, vidas diferentes que você já teve, até fora aqui do planeta. Então, aí você vai lá, às vezes, e pega uma pequena informação sobre um funcionamento de energia, por exemplo. Seu sistema, pum, 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 ele faz todas essas conexões, tá lá buscando na memória semântica, só que de outras oportunidades também, de outras vidas. Então, rapidamente se montam fenômenos. Não sei se isso faz sentido para vocês. Então, o que que acontece? Quando você pega uma informação, vai pegando estas informações, através dessa telepatia cósmica universal, começam a ser conectadas com estas outras informações, principalmente nesse desenvolvimento da memória semântica, que já está ali. Por isso que muitas pessoas às vezes dizem: eu não sei como eu sei, mas já estava ali, né? A ciência não sabe explicar, porque você nunca estudou aquilo, você nunca teve muito contato com aquilo, mas rapidamente você já compreendeu o fenômeno, entende? Então, por isso que a gente falou e comentou nessa live, que nós fizemos um tempo atrás, que as pessoas, né, seria mais comum as pessoas terem traços, né, do que a gente conhece aqui no planeta como altas habilidades, ou seja, uma grande exploração da memória semântica inconsciente e consciente de outras vidas, de outros momentos, através de toda essa telepatia cósmica. É isso. Não sei se fez sentido, tá? Eu gostaria que vocês comentassem aqui, mas essa explicação a gente já teve em outros momentos também, tá? É isso, eu não entendo, mas eu sei. E às vezes não existe uma forma de explicar, porque já está ali, essa informação já está ali. Por isso que se diz aquela frase, tá? Que tudo que você procura já está dentro de você. A gente procura fora, mas já está ali dentro. E é mais ou menos nesse sentido que a gente vem. É conhecimento anterior de outras vidas, de outros momentos, tá? De outros ensinamentos. Nós falamos aqui numa live, quer ver? Eu vou comentar isso, tá? É como se fosse insights. O nome pouco importa até, mas vamos lá.
Eu vou tentar fazer um exercício aqui, né? Que eu já falei em outras lives. Eu vou falar um nome, Melquisedeque. Agora eu vou ampliar esse nome, né? Escolas Profundas de Melquisedeque. Agora, cada um tenta pegar com essas palavras que eu disse, Melquisedeque, escolas de Melquisedeque, escolas profundas de Melquisedeque. O que você já vai conectando quando vem nisso? Eu não vou explicar aqui o que são as escolas profundas de Melquisedeque. Eu falei por gosto sobre esse assunto, porque muitos de nós já participaram disso, desses conhecimentos, desses estudos, tá? Então, tenta observar que conexões começam a rodar para você quando se fala estas palavras. Isso está sendo buscado dessa forma. Ou a gente vai lá, fala Sol Central, Alcione. Tem vezes que a gente não precisa vir aqui explicar. Ó, pessoal, o nosso Sol Central, Alcione, Alcione, é isso, isso, isso. Vocês já vão buscar alguma coisa. É assim. É assim que a gente entende. É assim que a gente consegue, né, ir, vamos dizer, talvez trazendo aqui nas nossas palavras, explicar um pouco sobre isso. Ok? Então, ó, tá todo mundo fazendo alguma conexão, né? Ó, que a Mari diz, já me vi como estudante de templos. Quem mais aqui, ó? Me veio os sonhos que tive, numa sala, fazendo provas. Daniel diz, ordem de Melquisedeque. A Rose diz, vem imagens. Uma ordem de sacerdotes. Que se faça a luz. Veio muitas imagens e códigos. É por isso. Mas e quem falou isso para vocês agora, nesse momento? Quem falou isso para vocês nesse momento? Ninguém falou, vocês foram fazendo conexões. Pode ter buscado na memória de curto prazo? Pode ter buscado. Mas a grande maioria vai fazendo esse sistema, tá? Essa telepatia cósmica. Alguma coisa vai vir, Odileia. Alguma coisa vai vir. Nem que vem, vamos dizer, até uma questão de você pensar e entender que não está vindo. Eubiose. A gente for pegar, né? Eu falei Melquisedeque porque a hermética, né, que vem aqui no planeta, as escolas herméticas que a gente tem aqui, dá para dizer que o grande conhecimento do funcionamento do planeta Terra vem através disso, né? Só por isso que eu comentei. Então, cada um vai fazendo as suas conexões, né, nas escolas profundas de Melquisedeque. Certo? Como acionar? Vivendo. Vivendo. Um lugar chamado Urântia, né? Óbvio, como vai abrindo muita coisa. É isso que nós estamos vivenciando no hoje, a abertura dessa memória toda, a abertura dessa telepatia cósmica. A gente vai fazer uma live novamente daqui uns dias falando sobre os 144 mil, sobre todas essas questões de DNA. A gente já fez, mas tem bastante gente nova também. Então a gente vai fazer essas lives novamente, tá? Eu vou deixar aqui como é que se diz? Uma tarefa, né? Para a gente poder fazer essas lives novamente. Geralmente surgem informações novas também, mas o que a gente queria trazer hoje era isso, tá? Assim, ó, não se apeguem no nome, tá? Tem muitos nomes que a gente traz aqui que são os nomes que mais conectam no momento, independente se a gente quer chamar de déjà vu, de intuição, né, de memória, enfim, do que quiser. O importante é nós irmos entendendo, né, o que está acontecendo. A memória semântica, que é a memória de longo prazo,
que é a memória super expandida das pessoas que têm diagnósticos como superdotação, né. E também tem muitos problemas, né, muitos problemas, porque geralmente quem tem superdotação tem muito sofrimento, vontade de morrer, crise existencial, não encaixar em nada, né, então tem muita coisa, tem as 2 partes, né, mas a gente comentou aquela vez naquela live que teria um grande aumento desses diagnósticos em função dessa expansão da memória semântica, tá, que nada mais é do que a nossa memória, nossa caixa, nossa própria alma. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Senão nós já vamos para o nosso servir planetário, tá? Só uma coisa antes aqui, que eu ia comentar, tem muitas pessoas que estão vindo lá da turma 2 do Kumar, participaram do Servir Planetário. O que que a gente faz, até para quem, né, não participa da emanação como terapeuta, mas para todos entenderem, o que que a gente faz? A gente coleta todos os nomes, tá, que a gente pega durante 2 dias lá no Instagram, depois essa lista é passada lá no nosso grupo do Servir Planetário, onde o que que nós fazemos, tá? Pode ser no mesmo horário, tem alguns terapeutas que fazem antes, alguns que fazem depois. A gente emana aqui em união, tá? Em emaranhamento de energia para toda aquela lista, né? Para toda aquela lista de pessoas. E com isso a gente expande, intensifica muito mais toda a energia aqui do servir planetário. Então, tem alguns terapeutas novos, que também agora estão começando a participar, tá? E com certeza, antes já eram mais de 200, tá? E agora, com certeza, vai ficar mais intenso ainda. Então, é um trabalho que todos que participam fazem com bastante amor, com bastante carinho, com uma intenção, né, de que o máximo de pessoas possível possa estar se beneficiando junto aqui com a espiritualidade também desse momento que a gente faz aqui, o nosso servir planetário, tá? Essa lista no Instagram é lá onde você coloca os nomes, tá? Tem um formulário lá, não sei se alguém já viu, tem um formulário lá, quando você coloca os nomes nesse formulário, eles são distribuídos lá, distribuídos não, são levados aonde todo mundo faz junto o servir planetário, ok? Então, só para a gente explicar aqui esse funcionamento também. Tem gente que faz junto aqui, outros fazem depois, outros fazem antes, tá? Então, é assim. O Newton até pergunta como que arma a plataforma. Newton, é a plataforma que ela para grupo, tá? Aquela de servir planetário que a gente explicou lá na nossa aula, tá? Que é a plataforma que se usa lá para fazer um atendimento em grupo, quando você tem mais pessoas, que é o caso nosso aqui do Servir Planetário. Certo? Vamos lá então? Então vamos nos preparando. Vou colocar aqui na tela. Vamos já respirando profundamente, buscando entrarmos em relaxamento, buscando entrarmos nessa conexão com a egrégora. São muitas pessoas que sempre solicitam. Então, vou colocar a musiquinha aqui pra gente e vamos lá. Que esse momento possa ser um momento de bastante luz, de bastante curas e de muitas bênçãos. Com todo o amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras,
e todas as suas falanges de luz. A grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem na realização deste tratamento para todos que solicitam, todos que necessitam, através da grande egrégora dos Kumaras. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Nesse momento nós vamos ativar as proteções. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Respire, respire profundamente, percebendo a energia através da respiração. Enquanto nesse momento nós somos amparados pelas egrégoras de raio azul, através do Mestre El-Moria, através das energias de Arcanjo Miguel, para que todas as situações que requerem amparo sejam nesse momento impactadas. Também através das egrégoras de chama violeta, com o Mestre Saint-Germain, com Kuan Yin, possam também nos auxiliar em todas as questões que necessitam de transmutação, de cura e de bênçãos. Vamos respirando, vamos percebendo essa energia, percebendo como nós vamos nos sentindo, percebendo nós mesmos. Deixe que a sua respiração ela flua normalmente. Em relaxamento. Nós vamos nos preparando para iniciarmos o nosso tratamento frequencial, onde vamos iniciar pelo chakra básico, na frequência de 396 Hz. Agora.
Chakra umbilical, 417 Hz. Plexo solar, 528 Hz. Cardíaco, 639 Hz.
laríngeo, 741 Hz. Frontal, 852 Hz. Coronário, 963 Hz.
Vamos respirando e vamos nos preparando agora para o tratamento nas câmaras de cura. Inspire. Com todo o amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e de todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o Comando Ashtar, o Comando Santa Esmeralda, o Comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que façam o encaminhamento de todos que solicitam, de todos que necessitam, até as câmaras de cura e a ativação dos tratamentos junto à grande egrégora dos Kumaras. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Vamos respirando e vamos percebendo as energias enquanto nós estamos sendo conduzidos até as câmaras de cura e recebendo os tratamentos junto aqui com a espiritualidade. Respirando. Vamos agora nos preparando para o nosso encerramento, a nossa finalização. Respire então mais uma vez, entrando em gratidão, no sentimento de gratidão, em profunda gratidão e com amor em nossos corações. Agradecemos a toda a Ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos os mecanismos de proteção e desconectada a energia envolvida neste tratamento. Que cada um siga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respire profundamente e no seu tempo, no seu momento, vá retornando para o aqui, para o agora. Vai esticando os braços, os pés e retornando. Quem for retornando, quiser comentar como está se sentindo. Também a gente deixa o convite, né, para todos que quiserem depois, quando essa live virar vídeo, quiserem ir lá comentar como que foi, como que se sentiram, como que estão nos próximos dias também. A gente queria agradecer a todos por mais essa oportunidade, mais esse momento juntos, que todos possam ser beneficiados com esse serviço planetário. Desejar também uma excelente semana
que a gente possa ter bastante luz, bênçãos, paz. Deixar um abraço e dizendo também que nós vamos nos vendo por aí. Até mais.